Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler a palavra do Senhor. Num texto tão conhecido, irmãos, mas um texto que pode trazer aos nossos corações princípios de Deus para o nosso mover diário com outras pessoas, relacionarmos-nos com os bens materiais, com as bênçãos de Deus, com a vontade de Deus para as nossas vidas enquanto caminhantes de fé. Um texto em que nós podemos tirar dele princípios de Deus para cada um de nós. A mensagem do domingo passado, nós tomamos o George Miller como a nossa janela para que pudéssemos ver aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. E naquela reflexão, em um dos momentos, na caminhada de Pedro e João, eu disse que as pessoas que Deus abençoa e usa como agentes abençoadores na vida, são pessoas que fazem a coisa certa o tempo todo. Não aquelas pessoas que necessariamente fazem coisas espetaculares, extraordinárias, mas pessoas que movem-se na vida em todo o tempo fazendo a coisa certa. Não só fazendo a coisa certa com relação a Deus, mas fazendo a coisa certa com relação às pessoas à sua volta. Olhando a realidade daquilo que Deus está construindo a partir daquele momento único na sua vida e na vida das pessoas. Pedro e João foram ao templo orar, e orar é algo fantástico. É o meu crescimento, a minha intimidade com Deus. Mas eles não só oraram e ficaram fora do seu tempo, do seu momento, da necessidade à sua volta. Eles olharam para um coxo e trouxeram as possibilidades de Deus à vida deste homem e agiram. Esse texto que nós vamos ler é um texto também que vai dar-nos um relance de que a nossa vida pode em qualquer momento estar passando essa mesma realidade que Abraão estava passando. Então que a gente possa, em nome de Jesus, aprender através da palavra princípios de Deus para as nossas vidas hoje. Vamos ler esse texto, irmãos, e eu quero ler alternadamente com os irmãos. Eu quero ler todo o texto para que vocês tenham a visão completa do texto, para que quando eu estiver falando, você possa se sintonizar dentro daquele contexto em que eu estiver falando. Gênesis capítulo 13, do verso 1 até o verso 18. Gênesis 13, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 18, alternadamente. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas.
houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Porque toda essa terra que vê, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Pai amado, graças te damos, Senhor, pela bênção da tua palavra. Obrigado, Deus, porque esta palavra é viva e eficaz. Essa palavra há de produzir nos nossos corações aquilo que está no teu coração. Obrigado, Deus, porque nós fomos movidos pelo teu Espírito Santo para estarmos aqui hoje. Obrigado, Deus, por cada pessoa aqui presente. Obrigado, Deus, porque nós viemos aqui para agradá-lo, viemos aqui para adorá-lo, viemos aqui para louvá-lo, para dar ao Senhor a primeira importância da nossa vida nesse dia de hoje, o primeiro dia da semana. Obrigado, Deus, porque há no nosso coração o desejo de fato servi-lo, fazer a tua vontade todo o tempo e representá-lo, Deus, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Obrigado, Pai, pela bênção de reunidos podermos meditar e pensar na tua palavra, orientados, direcionados e ensinados pelo teu Santo Espírito. Pedimos-te, ó Pai, mais uma vez por aqueles queridos nossos que estão conectados conosco via internet. Que teu Espírito igualmente derrame sobre eles a tua graça e o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, está na mídia uma propaganda daquela maneira de aprender inglês fácil. E quando eles passam esta propaganda, eles fazem um contraste entre aprender inglês da maneira fácil e aprender inglês da maneira antiga.
né? E lá passa Napoleão Bonaparte, toda aquela coisa de ficar decorando. Eu me sinto essa maneira antiga, né? Às vezes que eu tentei aprender inglês, foi essa maneira. E uma das maneiras, eu tive uma professora, que uma das maneiras que ela, um dos métodos que ela usava, era usar as músicas em inglês. Como era músicas que eram cantadas, e a gente acabava sofejando aquelas músicas, mas não entendendo de verdade o que elas diziam de fato, as suas letras, talvez pela música. Então, em uma dessas lá, ela passou aquela música dos Rolling Stones, chamado Você Não Pode Ter Sempre o que Quer. E eu estava me reportando a isto para introduzir a nossa conversa de hoje à noite. Isso é o coro. Diz assim: você não pode ter sempre o que quer. Você não pode ter sempre o que quer. Mas se você tentar algumas vezes, você pode descobrir que consegue o que precisa. Muitos de nós, irmãos, pensamos dessa maneira. Há coisas que nós queremos, há coisas que nós até exigimos, mas nós sabemos que nunca vamos chegar lá. Mas eu quero dizer para os irmãos que, biblicamente, há na palavra de Deus respaldo para que eu possa ter aquilo que eu desejo. O Salmo 37 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é que esse texto quer dizer? Quando o seu coração e o meu coração estiverem alinhados ao coração de Deus, quando Deus for suficiente para nós só vamos querer aquilo que Deus quer nos dar. Porque os nossos corações estão alinhados não só ao coração de Deus, mas à vontade, o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Claro que nós oramos, nós trabalhamos, nós buscamos, nós tentamos fazer com que as coisas aconteçam. Mas nem sempre elas vão acontecer como nós gostaríamos que acontecesse. Mas no final, se nós temos o nosso coração alinhado ao coração de Deus, a vontade de Deus sendo feita com a nossa vontade, a vontade dele sendo estorificada através das nossas vidas, nós vamos estar satisfeitos com Deus e tudo que Deus decidir dar-nos, nós vamos louvar o Senhor. E nós podemos, assim, à semelhança do salmista, dizer: Senhor, o Senhor é a minha porção. O salmista, no Salmo 73, verso 25, diz assim: quem tenho eu nos céus, senão a ti? E não há nada na terra que eu deseje além de ti. Abrão, irmãos, entendeu isso. Abrão estava com seu coração impregnado da realidade de Deus. E Abrão entendeu que a grande porção da sua vida era o Deus que ele servia. Ele permaneceu de pé quando o conflito da vida surgiu. E eu quero, irmãos, a partir desse texto, aprender com ele alguns elementos chaves para lidarmos com as pessoas e com os bens materiais. Quando estas coisas entram em conflito, quando nós temos que tomar decisões que não são decisões fáceis, quando temos que priorizar, fazendo a coisa certa o tempo todo,
Não só com relação a Deus, mas com relação às pessoas também. E o primeiro elemento, irmãos, é um elemento que está contra a cultura. Mas ter muito pode, às vezes, causar conflitos. Ter muito pode, às vezes, causar conflitos. É o que o texto nos diz do verso 1 até o verso 7. Esse conflito entre Abrão e Ló surge por causa das bênçãos físicas recebidas do Senhor. Ambos, tio e sobrinho, tinham recebido de Deus muitas, mas muitas bênçãos. O texto nos diz que eles tinham rebanhos enormes de gado, que eles tinham servos, que eles tinham tendas. E que essa quantidade de gado pressionou o local onde eles estavam, que eles não conseguiam mais conviver, aquela enormidade de animais não podiam conviver. E os pastores, as pessoas que serviam a Ló e serviam a Abrão, já estavam se contendendo. E o versículo 6 nos diz que suas posses eram posses tão grandes que eles não podiam serem sustentados no mesmo lugar juntos. Eles não podiam habitarem juntos, porque eram muitos os seus bens. E não podia ficar em companhia um do outro. Muito de nós, irmãos, pensamos e arquitetamos, racionalizamos, construímos pensamentos de que mais é sempre melhor. Nós estamos vivendo um tempo que, se tivéssemos mais dinheiro, mais tempo, mais amigos, nós seríamos mais felizes, a nossa paz, a nossa tranquilidade seria muito melhor. Mas raramente, irmãos, esse é o caso. Nós muitas vezes tentamos colocar a alegria, a felicidade, a satisfação em stand-by, em espera. Até que a gente busque, até que a gente conquiste aquilo pelo qual nós estamos perseguindo o tempo todo. Para mais tarde descobrirmos que tudo que esperávamos conquistar não era tudo aquilo. Os homens, nós homens, muitas vezes perseguimos promoções apenas para chegarmos mais tarde em casa, para nos estressarmos com as nossas famílias, para não termos mais tempo para os nossos filhos, para não termos mais tempo da leitura sistemática da palavra de Deus, para não termos mais tempo de participarmos dos encontros da igreja, para não termos mais tempo para Deus. E às vezes, irmãos, nós não vamos ter paz, não vamos ter a satisfação, o contentamento que nós esperávamos ter, correndo atrás do que nós perseguimos. Conflitos podem surgir por termos muito, porque para termos muito, isso vai nos custar também muito. O que nós estamos buscando, irmãos? Algo que agora pode gerar conflitos íntimos, dicotomizar a nossa realidade pessoal e futuramente causar conflitos com a família, com os amigos, com a igreja, com Deus. A pergunta é: por que é que eu estou buscando
ter isto, possuir isto, construir isto. Qual é a meta? Porque às vezes ter muito pode causar conflitos. Conflitos pessoais, familiares e com Deus. Eu sei, irmãos, que às vezes há esse conflito na nossa casa. O que é que nós vamos priorizar? A bênção de Deus ou o Deus da bênção? Quantos de nós orávamos por alguma coisa especial e Deus de uma maneira maravilhosa deu? E quando nós vamos escolher, nós escolhemos a bênção em detrimento ao abençoador. Um conflito. A terra não pode mais suportar. Agora, Abrão, aquele sobrinho querido que ele o tem no coração, e nós sabemos que isso é verdade por causa da história futura que vai acontecer. Mas agora Abrão precisa abrir mão, ele tem que deixar o seu sobrinho ir embora. Porque as pessoas que trabalham com ele, as que trabalham para ele, Abraão, já não combinam mais. E a terra já não suporta. E aí vem a segunda realidade, o segundo elemento que eu aprendo. Que Abraão avaliou a pessoa acima das suas posses. Usou as coisas e amou a pessoa. Isso é tão importante hoje, irmãos. Nessa corrida desenfreada pelo resultado, pelo lucro, pelo material. Nós precisamos aprender com Abrão sobre isso. Abrão preferiu não estar com Ló do que estar em desacordo com ele. Esta é uma verdade que eu e vocês precisamos aprender. Abrão rende a escolha de Ló, de qualquer parte que Ló desejasse escolher. Abrão deu a Ló a oportunidade, ele ficou de pé e diz: eu não preciso vencer essa batalha, eu vou dar prioridade à pessoa. Abraão chega para Ló e diz: olha, nós precisamos nos separar. Agora vamos fazer o seguinte, querido sobrinho. Escolha para onde você quer ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abraão avalia Ló acima da terra. Abraão não puxa para si o ter. Abraão dá a Ló o direito de escolha. E ele recusa deixar que as posses triunfem sobre o seu amor pela pessoa, o seu sobrinho. Ele está ensinando para mim e para você que pessoas são importantes. Que os bens passam, que isso não vale nada. Nós podemos, irmãos, aprender com Abrão de que as pessoas precisam serem prioritárias nas nossas vidas. Hoje, o meu direito, eu brigo pelo meu direito, em detrimento das pessoas. As brigas de casais, as brigas de separação de bens, de herança. Às vezes nós queremos o que queremos e conquistamos, mas o processo custa o bem-estar das pessoas. Que a pessoa se vire. O que eu quero é o meu direito.
E isso, irmãos, nós vemos todos os dias no nosso viver diário. E às vezes nós agimos assim. Às vezes nós agimos assim. Às vezes o nosso dia a dia tem sido exatamente isto. Nós estamos valorizando as coisas, os bens, em detrimento às pessoas. Eu li um fato na vida do fundador da IBM, Thomas Watson. Ele disse que tinha uma reunião na empresa e que muitos problemas da empresa estavam sendo discutidos naquele dia. E sobre a mesa do escritório, a mesa de reunião estava uma papelada que identificava o quanto a empresa estava com problema. E que aqueles problemas estavam ameaçando o futuro da empresa. Depois de muita discussão, Thomas foi até a pilha de papelada sobre a mesa e passou a mão sobre tudo e jogou tudo esparramado para a sala. E ele disse o seguinte: não há nenhum problema nesses papéis. O problema é apenas um. Alguns de nós não estamos prestando atenção suficiente aos nossos clientes, às pessoas que nós servimos. Então ele virou as costas e foi embora. Pessoas importam. Elas importam mais do que bens. Abrão está dizendo: filho, escolhe para onde você quer ir. Já que nós não podemos viver juntos, devido à quantidade de bênçãos que Deus nos deu, escolha para onde você quer ir. Isso é muito importante, irmãos. Às vezes nós estamos concentrados nas realizações, em detrimento às pessoas. E muitas vezes isso acontece dentro do corpo de Cristo. O fazer, o realizar, acaba tomando lugar do relacionamento. E as pessoas são importantes, até para realizarem aquilo que Deus quer que seja realizado na vida da igreja e na vida daqueles que os servem. Imaginem quantos conflitos nós podíamos evitar se concentrássemos no relacionamento. Quantos conflitos se nós nos concentrássemos nos outros, no outro do relacionamento. Olha, escolha, o que é que você quer fazer? Mas nós queremos impor, e às vezes nós impomos em detrimento à pessoa para fazer algo, realizar algo, comprar algo ou possuir algo. As pessoas são importantes. Mas o outro elemento que eu encontro aqui é um elemento que a gente está cansado de dizer: aprender sobre o perigo da grama mais verde do outro lado. Aprender o perigo da grama verde no outro pasto. Ló escolheu os pastos verdejantes. Literalmente eram pastos verdejantes. A terra exuberante e fértil do Vale do Jordão eram verdes. E isso havia chamado a atenção de Ló. E o texto nos diz que era de verdade antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas também diz que naquele lugar verde havia também um povo, o povo de Sodoma, que eram grandes pecadores e eram maus.
que praticavam toda sorte de pecados que eram contra o Senhor. E aqui nós temos uma decisão errada de Ló. Ele escolhe essa terra. Abraão não parece se importar, não parece ter fascínio pela beleza da terra. Aquela terra não o atraiu, mas atraiu a Ló. Porque Ló não percebeu o perigo da grama mais verde lá do outro lado. O que parece a situação boa, excelente, pode no final das contas trazer grandes danos, que é o que aconteceu na vida de Ló. O que nós devemos nos precaver a partir dessa sinalização do texto sagrado é que a grama mais verde do outro lado pode representar uma desgraça, pode trazer a nós frustrações, dor e descontentamento. Abraão não foi atraído pela campina verde do Jordão, mas Ló foi. Protejamo-nos, portanto, contra pensarmos que o mais verde é o do outro lado. Que do meu lado não está tão verde assim. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, que nós pensamos um pouco nele hoje de manhã, ele diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é as gramas mais verdes, não é o campo mais verde do outro lado, é o Deus sobre quem eu confio, eu deposito o meu depósito. Abraão não se preocupou com as campinas, porque ele entendia que aonde ele estava, o abençoador estava com ele. E aí, irmãos, Abraão fez algo fantástico, que é o finalzinho do nosso texto, do verso 13 ao 14. Abraão descansou nas provisões de Deus. E é isso que eu quero enfatizar hoje, irmãos. Fiz pela manhã e quero enfatizar agora à noite mais uma vez. Esse é o tempo, irmãos, para exercermos a nossa confiança em Deus. Esse é um tempo em que a gente precisa olhar para os recursos de Deus. Quando as pessoas estão olhando e vendo tudo seco, mas Abraão, ele teve no seu coração de que Deus poderia trabalhar toda a sua realidade, como havia feito com ele desde quando ele deixou a sua terra e a sua parentela. Porque ele tinha ainda um caminho longo para caminhar com o Senhor. Aquilo não era um momento de se ter pastagem para um dia, ou para uma semana, ou para um ano. Ele tinha uma caminhada ainda para caminhar com o Senhor. E ele precisava do Senhor da bênção. Irmãos, o que é que Abraão fez quando ele chega nesse pedaço que não era tão verde assim, que era uma porção para o lado do deserto? O que ele faz lá? A primeira coisa que ele faz está no finalzinho do nosso texto. Ele faz o quê? Ele constrói ali um altar ao Senhor. Olha a diferença.
Se nós tivéssemos tempo, e se isso fosse o que nós iríamos trabalhar nessa noite, nós poderíamos observar que Ló foi armando a sua tenda, armando a sua tenda, armando a sua tenda, até chegar na cidade que tinham grandes pecadores, que procediam de maneira que desagradava o coração de Deus. Abrão não estava no Campo Verde, Abrão estava com o Senhor o tempo todo. Ele constrói um altar ao Senhor Deus. Abrão aqui está em contentamento pleno diante do Senhor. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. A preferência de Abrão era a vontade de Deus. Abrão queria que Ló fosse feliz com o que havia escolhido. Mas Abrão escolheu adorar o Senhor. Ló tinha visto Abrão adorar a Deus. Mas o texto não diz que Ló, ao chegar nas campinas do Jordão, constrói um altar. Mas Abrão, ao chegar aonde Deus o havia determinado para estar, ele constrói um altar. E aí Deus diz para ele: olha, dê uma olhada. Dê uma olhada. Toda essa terra é sua. Toda essa terra é da sua descendência. Dá um giro nela, vai lá, ande sobre ela. Será que é daqui que as pessoas que pegam misticismo de conquista, de espaço, que fica dando volta em torno das coisas, dizendo isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Entra no carro, isso é místico. Não é? Deus não está dando aqui para mim, dizendo para eu fazer isso. Mas para Abraão estava. Vá lá e ande, veja a terra, porque lá é o que eu estou dando para você. Escolha ao abençoador. Deus tem suprimento, irmãos, inesgotáveis, a mim e à sua disposição. Ele vai suprir as nossas necessidades. Ele vai fazer chover na nossa horta. Ele vai dar-nos exatamente aquilo que nós precisamos. E a minha pergunta, irmãos, é: você e eu somos de verdade capazes de confiar na provisão de Deus? Você acredita que Deus tem um plano e um lugar especial para trabalhar as nossas vidas e provar-nos de que Ele é capaz de sustentar-nos? Você é capaz de confiar nisso? Se não for, pode comprar medicamento para dormir. Porque as perspectivas não são boas para aqueles que não confiam no Senhor. Agora, se você for capaz de acreditar que as provisões de Deus estão disponíveis para todos aqueles que nele confiam, você pode ir para casa e dormir tranquilo. O pão de amanhã vai vir. O sustento vai vir. Pode não ter uma campina verde, mas terá sempre comida para o meu gado, para o meu filho e para a minha casa. Foi isso que Abraão fez. Abraão escolheu as pessoas e o Deus das pessoas.
Abraão agiu certo com Deus e com as pessoas. E somos chamados para fazer isso, irmãos. Se quisermos ser abençoados e abençoarmos as pessoas, isso tem que ser algo que invada a nossa existência, que se traduza em realidade existencial através da minha e da sua existência. Deus ama pessoas. Deus é um Deus pessoal. E todas as vezes que nós fazemos isso, Deus nos abençoa para abençoarmos pessoas. Há um clamor, irmãos. Por favor, me abrace. Por favor, se importe comigo. Por favor, venha ao meu encontro. Por favor, faça alguma coisa por mim. Esse é o grito da humanidade, irmãos. Enquanto nós estamos extremamente correndo atrás das coisas, o Senhor de toda a terra, Deus fez a terra, e dele é a terra, e dele é tudo quanto na terra há. É o meu Deus, irmãos. É o meu Deus. Vá, experimente isso na vida. E deixa Deus abençoá-lo, para que você possa abençoar pessoas. E que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vamos cantar, irmãos, o hino 144. Esse hino é um hino muito especial. E ele fala mais ou menos o que nós acabamos de pensar nesse texto de Gênesis. Que segurança eu tenho em Jesus, pois nele eu gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou mediante o Filho que me salvou. Inteiramente eu me submeti, plena alegria nele senti, ou seja, satisfação plena. Anjos descendo, trazem dos céus prova da graça que vem de Deus. Firmado em Cristo e no seu amor por mim, eu estou contente, alegre, satisfeito em meu Salvador, esperançoso. E não há congresso, não há plano financeiro, não há nenhuma agência que possa rebaixar essa esperança de que eu hei de viver por Jesus Cristo e por seu poder. Irmãos, isso precisa ir para as ruas amanhã. Isso precisa entrar nas universidades, precisa entrar nas nossas casas, precisa ser compartilhado com as pessoas. Eu sei que amanhã vai ter um punhado de gente falando sobre a crise, não fala mais nada. Rebaixamento do Brasil, alta do dólar, a incerteza do nosso futuro financeiro e político. Mas traga uma palavra de esperança. Digo, olha, vocês estão assim, mas eu não quero ser, assim, eu não quero dizer para vocês mas eu quero dizer para vocês que eu confio em Deus. Eu vou trabalhar tanto quanto trabalhei. Eu vou ser eficiente naquilo que eu faço. Eu vou prestar atenção no que Deus está movendo. Talvez eu vá mudar de emprego, talvez eu vá mudar de profissão, talvez eu vou fazer outra coisa. Mas eu tenho certeza que o pão lá em casa, ninguém vai pôr a mão nele. Porque Deus deu. E bendito seja o nome do Senhor, porque assim será na minha e na sua casa. Vamos colocar em pé e cantar esse hino com a alma. Porque eu creio que esse hino é um hino que a gente precisa de cantar com a alma.
segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz, com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém, irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos colocarmos-nos diante do Senhor, intercedendo por aquelas batalhas já agendadas nas nossas vidas, nas vidas de irmãos, amigos, familiares. Vamos também agradecer a Deus pelo privilégio de podermos fluir na vida debaixo do seu paternal cuidado. Vamos orar, irmãos, aos pastores que estão chegando à nossa igreja, para que Deus esteja dando ao conselho, aos outros pastores, a bênção de estarmos discernindo quais que vão trazer bênção e ser abençoados através da igreja e para a igreja. Vamos também, irmãos, orar e nos programar para que dia 31 de outubro nós participemos da organização da 4ª Igreja Presbiteriana de Araraquara. Quando foi, as pessoas mais antigas aqui da igreja, quando foi a organização da 3ª igreja? Irmã Esther, quem está mais aqui que poderia? Só lembra? Lembra, Elza? Eu sei que... O senhor não lembra, irmão Vanderlei? Eu sei que deve ter tido muitas décadas aí. É algo fantástico, irmãos, que vai acontecer em Araraquara. 31, nós estamos reformando o templo lá onde era Betel. A congregação Betel e Ide estão reunindo lá onde a congregação Ide estava. Está fazendo uma reforma fantástica. E graças a Deus, o Milton conseguiu vender o terreno lá que nós tínhamos comprado para a congregação, e esse dinheiro vai ser investido lá e vai chegar numa hora
muito boa, 130 mil, aliás, 120 e poucos mil reais, para investir ali. Então, programe, põe lá no sábado 31 de outubro, a organização da igreja lá do I de Filadélfia. Eu ainda não sei qual o nome, amanhã nós vamos ter uma reunião com a comissão de organização. Então, põe na sua agenda aí. Também coloque na sua agenda que sábado que vem, é sábado que vem mesmo, né? Às 15 horas, aqui na igreja, nós teremos um encontro de mulheres. Venha, irmãs, participe disso. Isso é feito para as mulheres da igreja. Participe, ajude para que esse caminho seja um caminho leve na vida da liderança. Vamos estar orando por esses eventos. Nós tivemos 92 conexões. Araraquara, Campinas, Franca, São Paulo, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Marília, Brasília, Uberaba, Rio de Janeiro, aquela lá da Alemanha, Gummersbach. Os alemães aí, me desculpem. São Luís, Macaé, Jundiaí, São José do Rio Preto, Hamamatsu, Japão. E Anápolis, que Deus abençoe a todos esses irmãos. Venham para cá, irmãos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Após a oração, vou convidar o pastor Alexandre para nos despedir com a bênção apostólica. Vem para cá, coloque diante de Deus as suas lutas, os desejos do coração de Deus, seja, é esse não? Eu acho que os desejos do coração de Deus seja o desejo do seu coração. Tá. Regina Dati Yaneda. Ela chegou do Japão e foi direto para o hospital. Então, vamos orar por ela, pela Regina. Vamos colocar diante de Deus, você coloca diante de Deus as suas buscas, as suas ansiedades. Deus amado, o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, é nos apropriando dos teus recursos. Se nós estamos aqui, nós estamos dizendo para o Senhor que há algumas áreas nas nossas vidas, algumas facetas da nossa caminhada que não dá sem o Senhor. Nós queremos clamar pela ajuda do Senhor, pela interferência do Senhor nas nossas vidas. O Senhor sabe, ó Deus, o anelo de cada coração aqui presente. O Senhor sabe de cada uma das necessidades. E nós, ó Deus, confiamos no Senhor. O Senhor é a nossa porção. Nós não temos, ó Deus, nessa terra, outro desejo, a não ser depender exclusivamente do Senhor. E que o nosso mover seja um mover do Senhor através de nós. Os nossos investimentos, os nossos trabalhos, os cursos que fazemos, os investimentos profissionais, seja o mover do Senhor através de nós, para que a tua vontade se cumpra na nossa vida, enquanto estivermos fazendo o que estamos fazendo. Pai querido, nós queremos, ó Deus, colocar a Regina nas tuas mãos. O Senhor sabe tudo sobre ela. Por isso, ó Deus, o nosso clamor, vá ao encontro das suas necessidades, em nome de Jesus. Pai, cuida de cada um de nós nessa semana. Obrigado, Deus, por cada irmão aqui presente. Obrigado por estes irmãos que se conectaram conosco, essas famílias reunidas em torno, Senhor, desta conexão. Abençoe-os ricamente, ó Deus, do Japão
à Alemanha, ao Brasil, Senhor, a cada ponto, que a graça do Senhor seja derramada nessas vidas. Pai, obrigado pela bênção de termos estado aqui hoje. Obrigado pelo carinho que o Senhor tem em nos sustentar. Senhor Deus, conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, a Igreja do Senhor, até o momento que Ele venha nos resgatar, para que com Ele eternamente estejamos desfrutando dessa intimidade, desde agora e para todos sempre.